Pessoal, então vamos lá. Então vamos falar sobre um outro caso bastante marcante com relação a esses acidentes, né, onde envolve os inflamáveis, que é um caso que aconteceu aqui no Brasil, na Vila Socó, e foi um caso bastante impactante. Foram diversos óbitos, né? Falam-se aí no extraoficial em mais de 500 óbitos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E da mesma maneira que a gente viu no caso anterior, aqui você vai ter depois um vídeo explicativo com mais detalhes aí da ocorrência. O que aconteceu aqui? Causas prováveis, vazamento de 700 mil litros de gasolina de um dos dutos da refinaria Arthur Bernardes, que atravessava a Vila Socó. O combustível misturou-se com a água do mangue sobre as casas de palafita, que são essas casas de madeira construídas sobre o mangue. Uma faísca provocada por um fósforo ou até mesmo um curto-circuito em um fio elétrico pôs fogo na mistura de água com combustível. As chamas chegaram rapidamente ao oleoduto e provocaram a explosão. Então você imagina ali o ambiente onde você tem um mangue, diversas casas ali construídas sobre o mangue e muito produto inflamável vazando ali por um grande período. Então aquela água, do mangue, ela estava misturada com produto, com combustível, com inflamável, e aí numa fatalidade, numa faísca, uma chama aberta, formou-se o que a gente conhece lá como o Triângulo do Fogo, e tivemos reação em cadeia e aí veio a explodir. Então essa é a causa provável dessa ocorrência. Então a gente vai ver mais alguns detalhes aqui do ocorrido. Aqui a gente vê uma imagem bastante impactante de um bombeiro na época, saindo ali com o que tem aqui na mão dele é um corpo, bastante já degradado ali, pelo próprio incêndio, Então bem forte a cena, Olha como é que ficou ali todo o cenário, muito complicado mesmo, E aí a gente vê na sequência aqui a refinaria Falcão na Venezuela. Na verdade, antes aqui, quando fala da Vila Socó, tem um outro ponto que é importante, que eu acabei não mostrando aqui para vocês, quero voltar aqui. Que ele traz, na verdade, um pouco mais da data, do ocorrido. Então, assim, aconteceu isso em 1984, aí 37 anos mais ou menos aí atrás, em 36, 37 anos. E um cheiro forte de gasolina assustou os moradores, um pouco daquilo que a gente já conversou. E aqui ele traz um ponto que são os dados, Eu queria mostrar isso aqui, dados oficiais, 93 mortos e mais de 4 mil feridos. O que aconteceu aqui? Então, uma curiosidade que é muito triste. Eu até comentei com vocês que mais de 500 pessoas morreram, pelos dados não oficiais. Por que esse número que não é reconhecido? Por que esse número de 500 pessoas mortas não é reconhecido? Porque não foram encontrados os corpos. Pela foto que a gente vê aqui, já dá para imaginar o porquê que esses corpos não foram encontrados. Esses corpos eles foram queimados e provavelmente ficaram aqui, junto dos destroços, das casas destruídas ali. Então, muito triste porque isso traz uma realidade para os dias de hoje. Há um número grande de estatística no nosso Brasil que não é confiável. Quando nós falamos, por exemplo, de número de acidentes envolvendo óbito, no geral, acidente de trabalho, nós temos, em média, 3 mil a 4 mil acidentes todo ano registrados. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela fala sobre multiplicar isso por 7. Então, se a gente está falando de 3 mil, 21 mil pessoas. Então é assustador esses números. E a gente vê que essa questão das estatísticas, dos números corretos, já é algo que vem desde 1984, provavelmente muito antes disso. Mas é algo que fica e marca bastante a gente. Essa Vila Socó, ela ficava em Cubatão, muito próximo de uma distribuidora de combustível. E esse oleoduto da distribuidora passava por dentro dessa área, onde muitas pessoas moravam, inclusive. Então esse é um pouco da história. Depois a gente vai te mostrar lá, tem o vídeo onde você vai ter maiores detalhes. Já vou pegar aqui na sequência, vamos falar da refinaria Falcon na Venezuela. Então, em 2012, a refinaria de Amuya,
que faz parte do centro de refinamento do Paraguaná, é a maior refinaria da Venezuela. Capacidade de produção de 645 barris de petróleo por dia, responsável por 60% da demanda de combustível do país. E assim, você sabe, eu sei que a Venezuela é um país que ela depende muito desse combustível, depende muito, né, dessa extração, desse trabalho, né, que é o que mantém ali, se é que pode ser que mantém, né, um país que tem passado por grandes dificuldades. Mas mostra novamente essa questão que eu coloco, não é somente, e isso já seria o suficiente, a questão do acidente vai além disso. Mais um motivo para a gente se preocupar, né? Impacta todo um país, nesse caso aqui, um país frágil como é a Venezuela. Causas prováveis: vazamento de gás na área de armazenamento, gás acumulado na área, dispersão de gases prejudica pelas condições climáticas, né? Então a dispersão dos gases, né, foi prejudicada pela condição, não teve talvez não estava ventando, talvez não teve algo para levar esse contaminante e esse potencial aí explosivo embora. Surgimento de uma fonte de ignição, 24 pessoas mortas, 500 pessoas feridas. Aqui a gente vê um pouco da ocorrência, são imagens reais, né? Tem outras imagens que a gente percebe, né? Não tem aqui nessa apresentação, mas assim também nós vamos deixar um vídeo lá para você, e você vai ver assim que até a estrutura de atendimento à emergência, combate a primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, é muito fragilizado nessa empresa. Então, essa empresa, no caso aqui, infelizmente a gente pode até falar do próprio país, além da refinaria, tá bom? E dando sequência, né, vamos pegar aqui, vamos falar um pouco sobre a Lemoa Ultracargo em Santos. Esse é um incêndio que marcou também aqui a nossa história no Brasil, um incêndio mais recente, 2015, eu acredito, 16, acho que tem a data aqui. O que aconteceu, né? Sobre as investigações e as causas de incêndio, o representante se limitou a dizer que a empresa criou várias comissões que estão ajudando nas investigações. A empresa continua dando apoio à investigação que está sendo coordenada pela Polícia Técnica. O que acontece aqui é que é um incêndio que dura uma semana. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas foi um incêndio que durou uma semana. E não tivemos nenhuma fatalidade grave, né, do ponto de vista de vida, não perdemos nenhuma vida, mas perdemos com o meio ambiente, perdemos com a produção, perdemos talvez empregos ali, e impactou bastante. Esse incêndio não conseguia ser controlado porque o LGE, que é aquele líquido gerador de espuma, não era suficiente, né? Não foi suficiente para controlar, precisou esperar chegar a LGE, inclusive de outros países, se não me engano do Canadá, para que eles conseguissem fazer o controle do incêndio. Um trabalho muito bem feito pelo Corpo de Bombeiro do nosso país, que são exemplos, né, de garra, de esforço e determinação, e que não foi pior, porque realmente a gente tem uma equipe muito bem treinada no Brasil para combate a incêndio e conseguiu manter o incêndio sob controle, não alastrando para outros tanques, não aumentando ali a sua proporção. Então, uma história bastante recente. Aqui a gente fala mais um pouco sobre o caso, né? Dá para ver por essa imagem, né? Deixa eu pôr para vocês na tela, né? Não tem como você ver, né? Aí o que aconteceu, então você vê os bombeiros fazendo o resfriamento dos tanques vizinhos, mantendo eles ali mais sob controle, alguns outros tanques ali já totalmente destruídos, mas olha a quantidade de tanque que nós tínhamos aqui ao redor e o bombeiro conseguindo fazer o seu trabalho com excelência e não deixando isso se agravar. A área onde aconteceu o acidente está isolada, não temos informações da conclusão da investigação e isso vai ser um aprendizado, não só para a Ultracargo, mas também para toda a indústria, afirmou Coutinho. Ele admitiu que no dia 10, antes do incêndio, houve um vazamento na empresa e que foi contido e a área totalmente limpa. Não existe nenhuma relação ou correlação de um fato com o outro, segundo a informação aí do Coutinho, que provavelmente é um dos responsáveis ali da empresa. O que acontece? A ruptura da bomba causou incêndio em um terminal da Ultracargo, aponta IPT. Então aqui já mesmo falando ainda dessa ocorrência, tá?
tentando entender o que aconteceu, né? Então, de acordo com os técnicos do Ministério Público, o equipamento foi ligado por engano e depois de uma queda da energia, além de estar com as válvulas fechadas, o que ocasionou enorme pressão, seguindo por explosão. A bomba ficava próxima aos tanques de combustível, que pegaram fogo rapidamente. Não dá para afirmar se tem relação ou não essa ruptura da bomba, né? Mas muita coincidência, né? De repente talvez não seja uma causa direta, mas seja um fator que contribuiu para a ocorrência desse incêndio tão grande que, como eu disse, durou uma semana. Tá bom? Então é isso. Novamente, faça lá as atividades, dá uma olhada nos vídeos que nós colocamos lá sobre esses temas, esses casos aqui reais. E a gente já se encontra para dar continuidade aqui ainda dentro do módulo 1, falando um pouco sobre os riscos, né? E os inflamáveis, características, propriedade de perigos e riscos. Então a gente já volta na sequência para a gente tratar esse assunto aí que está na tela, tá bom? Até lá, a gente já se encontra aí. Valeu!